Boa noite, gente. Sejam mais bem-vindos a uma aula do cursinho solidário da Universidade Federal de Rondônia e vamos dar continuidade ao curso de Eletrostática. Bem, hoje nós iremos falar sobre a Lei de Coulomb, a famosa Lei de Coulomb, uma das principais leis que regem toda a eletrostática. A Lei de Coulomb, ela por si só fala o quê? Ela trata sobre a força que uma carga elétrica exerce na outra. E como a Lei de Coulomb vai mostrar isso daqui? Ela vai mostrar a partir de uma determinada fórmula que nós iremos demonstrar para vocês entenderem como a Lei de Coulomb realmente funciona. Mas vocês devem estar se perguntando, ok, mas como Coulomb conseguiu deduzir essa fórmula? Como ele conseguiu mostrar que uma carga elétrica atrair a outra ou repelir a outra a partir de uma determinada fórmula fixa? Coulomb ele partiu de princípios básicos da eletrostática e da dinâmica e, além disso, ele utilizou de experimentos físicos para deduzir a fórmula que leva o seu nome, Lei de Coulomb. Certo. E quais princípios básicos de eletrostática foram esses? Bem, os princípios da eletrostática que ele utilizou foi o princípio da repulsão e da atração, que nada mais nada menos é que cargas de sinais iguais nós temos repulsão. Carga de sinais opostos nós temos atração. E um outro princípio básico que ele utilizou, básico, porém, se duvidar, um dos mais importantes de toda a física, principalmente dentro da mecânica e dinâmica, é a terceira lei de Newton, que é a famosa ação e reação, que basicamente diz o seguinte: para toda força de ação, há sempre uma força de reação oposta, porém de mesma intensidade. Sempre quando nós temos forças de ação, nós vamos ter uma força de reação, que vão ser de sentido contrário, porém de mesma intensidade. Isso quer dizer o que, professor? Isso quer dizer que, se basicamente, você fizer que basicamente tem uma parede, ok? Se você fizer uma força na parede nesse sentido, a força vai voltar para você. Como assim? Novamente, se você dá um soco na parede, a parede reverte essa força para o seu braço, com o mesmo valor e mesma intensidade. Isso é a terceira lei de Newton. Certo? Continuemos. Então, observe, ainda se utilizando dos princípios da eletrostática e da terceira lei de Newton, que isso é bem fácil de perceber. Se nós temos uma carga negativa com a carga positiva, elas irão se atrair. Esse aqui é o princípio da atração. E a força de atração entre elas vale F. Se você tem uma carga positiva e outra carga positiva, essas cargas irão se repelir. E a força de repulsão entre elas também vale F. Que no caso isso quer dizer que você teve uma força de ação, você recebe uma força de reação, que é oposta, porém de mesma intensidade. Vamos analisar isso com mais calma. Bem, Coulomb ele então fez o seguinte experimento. Ele fez o seguinte: ele pegou determinadas cargas elétricas e deixou elas a uma determinada distância, D, que está aqui mostrada. Essa distância é fixa, ela não varia, ok? Então inicialmente ele viu o seguinte: bem, eu tenho uma carga mais Q com outra mais Q. Então vou ter uma repulsão de uma força F para cá e de uma outra F para cá. Essas cargas se repelem. Forças de mesmo valor, porém de sentidos opostos. Depois, Coulomb aumentou o valor da carga de mais Q para mais 2Q, deixando essa ainda com o valor de mais Q. O que foi que Coulomb notou? Coulomb notou que a carga de mais Q fazia uma força de 2F nessa carga, enquanto a carga Q fazia uma força de 2F também, o que é, no final das contas, ação e reação. Se essa carga exerce uma força de 2F nessa carga, então essa carga também exerce uma força de 2F. Coulomb continuou. Ele não,
agora eu vou mudar o valor da minha carga de mais 2Q para mais 3Q. Daí Coulomb observou que a força elétrica agora valia 3F. Essa carga de mais 3Q fazia uma força de 3F nessa carga, enquanto essa carga mais Q fazia uma força nessa carga de mais 3Q de 3F também. Então Coulomb percebeu o seguinte: Coulomb percebeu que a força elétrica é proporcional ao módulo do produto de Q1 vezes o produto de Q2, onde Q1 e Q2 são valores de carga, tá ok? Cargas em Coulomb, e a força está em Newton. Depois Coulomb pensou, bem, eu já fiz meu experimento com a distância fixa e variando só os valores das cargas. Então agora eu vou fazer o inverso. Eu vou deixar constante os valores das cargas e eu vou variar a distância. Então Coulomb fez isso daqui. Ele tinha uma carga mais Q contra a carga mais Q a uma distância D. Então ele percebeu que a força que uma exercia na outra valia exatamente F. Depois ele percebeu que quando ele variava essa distância de D para mais 2D, deixando o valor das cargas fixas, essa força não era mais F. Essa força passava a valer F sobre 4. Essa força caía 1/4. Depois Coulomb notou que ele não queria mais que a distância fosse 2D, a distância. Ele continuou deixando a carga fixa com os mesmos valores, porém agora deixou a distância entre as cargas 3D. Daí Coulomb observou que a força que essa carga exercia nesta carga passou a ser F sobre 9. Enquanto a força que essa carga passou a exercer nessa também é F sobre 9. Até pelo princípio da ação e reação. Então, com isso, Coulomb percebeu o seguinte, que a força elétrica, certo, também é proporcional a 1 sobre a distância ao quadrado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância das carguinhas. Com isso, Coulomb concluiu que a força eletrostática, certo? A força elétrica, melhor dizendo, ela é dada por K, que é uma constante, que sempre na prova eles vão te dar, não se preocupem quanto a isso, vezes módulo de Q1, vezes módulo de Q2, não é à toa que a força elétrica é proporcional a Q1 vezes Q2, sobre D ao quadrado. Essa formulazinha, gente, é a famosa lei de Coulomb, uma lei muito importante, costuma sempre cair em provas e que não é diferente do Enem. Professor, e o valor de K, quanto vale? Gente, K vale assim. K equivale a 9 vezes 10 elevado a nona, ok? Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Esse Czinho ficou feio, deixa eu ajeitar, por favor. Sobre Coulomb ao quadrado. Professor, eu preciso decorar o valor de K? Não, gente. O valor de K você não precisa decorar, tá ok? Sempre na prova será dada o valor de K. Porém, se atente ao seguinte, que o valor de K pode ser variável. Como assim variável, professor? Esse valor de K é quando você está considerando que as carguinhas, por exemplo, essa e essa, deixa um recadinho extra, que dentro das questões do Enem, tá ok? Eu, particularmente, nunca vi eles cobrarem a força elétrica que o K não seja dado e que seja exatamente esse valor aqui, tá certo? Ou seja, todas as questões do Enem
que ele costumou ter que usar essa fórmula sempre foi considerando que as cargas elétricas estão no vácuo. Então, não se preocupe quanto a isso. Mas, para quem quiser saber algo a mais, vou só explicar uma coisinha bem rapidinho para vocês entenderem. Esse K, que é 9 vezes 10 elevado a nona, ele pode também ser escrito assim. K é igual a 1 sobre 4π vezes ε0, onde ε0 é a permissividade do meio. Por isso que o K é variável, porque a permissividade pode variar, que no caso, se for dentro da água, a permissividade do meio é diferente. Se for dentro, por exemplo, do vidro, a permissividade do meio, que no caso é o vidro, também é diferente, sempre varia. Mas novamente, vocês têm que saber é que esse daqui é o valor que deve cair para vocês na provinha de vocês. Tá ok? Então não se esqueçam que a força elétrica é dada por K vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 sobre D ao quadrado, onde K é a constante eletrostática, Q1 e Q2 são valores das cargas, e D ao quadrado, D é o valor da distância, E ao quadrado, distância ao quadrado. Observem também o seguinte, apesar de estar em módulo, o que significa algo em módulo? Significa que é o valor bruto. Como assim, professor? Imagine que vocês têm uma carga Q, que o valor dela é menos 1,6 vezes 10 a menos 6 coulomb. Quando eu for colocar dentro dessa formulazinha aqui, por exemplo, eu não preciso colocar com o sinal, basta eu colocar o valor bruto dela, ou seja, o módulo de Q. E o módulo de Q vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 6. Ou seja, antes era negativo e você levou só o valor bruto, que é o valor sem sinal, que no caso é o valor positivo. Tudo ok? Bem, força elétrica é somente isso. É pouquíssima coisa. Não é algo que seja complicado, é bem simples. Vocês receberão uma lista de exercícios onde terão várias questões que vocês utilizarão desses princípios, não esquecendo novamente dos princípios básicos da eletrostática que foram abordados aqui em cima, que cargas de sinais opostos elas têm atração e cargas de mesmo sinal têm repulsão. E ainda mais que a eletrostática, pelo menos a força elétrica, ela é regida pela ação e reação. Tudo ok? Gente, muito obrigado. Boa noite. A lista de exercícios vocês vão receber. Tirem suas dúvidas. Tirem dúvidas com os monitores. Eu tentarei gravar um vídeo com resolução de algumas questões do assunto de lei de Coulomb, para que vocês tenham um melhor aproveitamento e para que possam assimilar de maneira concreta a fórmula da força elétrica. Tá ok? Tchau, tchau, gente. Ótima noite para vocês.